senta no sofá, a gente já começa a conversar, porque assunto é o que não falta por aqui, né? E hoje nós vamos continuar, é claro, abordando aí, né, o assunto das terapias integrativas, mas hoje em especial no tratamento de alergias e de doenças autoimunes, tá, gente? Como a gente já vem falando, as terapias integrativas, elas servem para várias coisas, para vários tratamentos. Ela vai melhorar a sua qualidade de vida, seja qual problema for que você esteja enfrentando, viu? Mas hoje nós vamos focar mesmo nas alergias e nas doenças autoimunes. Né, doutora Bruna? Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Então, nós estávamos conversando aqui antes de começar, né, quantas pessoas a gente conhece, né, que tem alergia, tem doença autoimune, está cada vez mais comum. Nós moramos em Rondônia, então, assim, nós vivemos um período de muita estiagem, onde a gente tem muita chuva, assim, tempo muito seco. Um tempo muito seco. Isso, e depois a gente tem muita chuva. Verdade. Então, pacientes com alergias, principalmente do sistema respiratório superior, eles sofrem muito, porque a gente tem a alergia da poeira e depois a alergia do mofo. Então nós temos aí trabalhos assim maravilhosos com a ozonioterapia auricular para tratamento de alérgenos, né? E tem os outros tipos de alergias também. Tem alergias da parte intestinal, tem alguns tipos de alergias alimentares que a gente consegue tratar, né? Então, como que funciona? A ozonioterapia, ela vai como se fosse neutralizar esse alérgeno, né? Então, assim, aquele agente causador de alergia, e vai melhorar os sintomas. Então, como é que funciona? Eu tenho alergia à poeira. A partir do momento que eu tenho contato com a poeira, eu gero uma rinite. Então, assim, gera aquele nariz escorrendo, nariz coçando, tosse. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, ele trata os sintomas, ele melhora esse quadro, ele seca e ele sinaliza, ele neutraliza esse agente causador da alergia. Então, assim, nas alergias a gente tem uma resposta muito rápida e efetiva com a ozonioterapia. E além da melhora do sistema imunológico. Muitas vezes a alergia ela é uma resposta muito exacerbada do sistema imunológico no organismo, entendeu? Então, assim, era só uma poeirinha, vou dar uma batidinha aqui e saiu, né? Mas não, a pessoa que é alérgica, aquele pouquinho de alergia vira um agente agressor muito grande para o sistema imune. Mesma coisa, pelo de animal, a gente tem muita criança hoje, né? E aí existem estudos que mostram, se a gente tirar 100%, vamos supor, tem alergia ao cachorro, então vamos tirar 100% do cachorro. Tem alergia não sei o que lá, vamos tirar 100%. Dizem que o organismo ele não se acostuma e a pessoa sempre vai ter alergia. Então hoje a gente opta por fazer os tratamentos, né? Então conforme a gente vai tratando o paciente, ele vai tendo contato e aquela alergia vai melhorando, né? E geralmente quem tem essas alergias, doutora, costuma se entupir de remédio. Eu falo porque eu conheço já, inclusive eu, né, sofro com uma rinite alérgica. Isso. E até hoje eu não descobri o que é, mas geralmente é assim, são períodos que ela ataca demais e são períodos que é tranquilo. Mas o que acontece? Na hora do desespero, a pessoa se entope de remédio. E são remédios que contém lá um ingrediente que eu não lembro agora, que costuma deixar a pessoa mais cheinha, reter líquido. Corticoide. Engorda. Sim. Então, muitas pessoas que sofrem de alergias tomam esses remédios de forma assim, exacerbada e aí acabam engordando, justamente por causa desse componente aí. Né, o que prejudica de fato a saúde. Então, talvez melhore aqui uma coisa, melhora a outra. Outro fator também muito interessante é que tem alguns remédios que você toma há muito tempo, chega a um ponto que ele não faz mais efeito. O organismo acostuma. Aí a pessoa vai lá e troca a medicação por um mais forte. Então, tratar alergia não é coisa fácil, não é um tratamento principalmente fácil. Em crianças, né? Principalmente em crianças, né? E a gente tem visto. Então, o que a gente faz? A gente faz um tratamento todo preventivo, né? Então, assim, eu sei que tem gente que tem mais alergia no momento da chuva.
que é por conta do mofo, do né? mofo. Então, assim, eu tenho muito paciente que fala, mas a minha alergia é de poeira, mas a hora que começa a chuva parece que ataca mais. Mas é justamente isso, né? Às vezes o mofo, o ambiente fechado, porque daí a gente tende a ficar em ambientes mais fechados por conta da chuva, né? Não abre tanto a casa, então por conta disso. Então, nós tratamos, geralmente a gente recebe esse paciente com alergia já em estado de crise. Então, a gente geralmente trata a crise do paciente, né? Tira, como a gente falou, neutraliza o agente que é alérgeno, a gente melhora os sintomas e depois a gente faz um cronograma preventivo. Então, assim, a gente consegue deixar o paciente por um período sem tratamento, né? Mas vão ter crises. Em algum momento vai ter alguma crise, só que o paciente vai perceber, opa, meu nariz começou a coçar ou a ficar, a gente já entra com a ozonioterapia e o paciente já consegue seguir vida normal sem precisar da medicação. Sem precisar da medicação. medicação. Hoje a gente já tem um tratamento efetivo, assim, muito bom para alergia, sem uso de medicação, com a ozonioterapia. Bem legal. Agora, a gente falando aqui, inclusive, era o que a gente estava conversando antes de começar a entrevista, as doenças autoimunes. Isso. Quais são essas doenças, doutora? Então, as doenças autoimunes, elas se assemelham um pouco às alergias, só que as alergias a gente tem um agente agressor e o nosso organismo, ele reage contra esse agente agressor. As doenças autoimunes, elas podem iniciar com um agente agressor, só que daí acontece uma exacerbação do sistema imune, ele fica assim tão ativo que ele começa a atacar as próprias células, entendeu? Então ele ataca as próprias células do organismo, às vezes pode chegar a atacar tecidos, pode chegar a atacar o sistema nervoso central. Então, assim, existem várias doenças. As mais comuns é o lúpus, a artrite reumatoide, a psoríase, essas são as que a gente mais vê. Mas existem mais de 100 tipos de doenças autoimunes. Então, assim, eu tenho lá paciente com lúpus, tem a doença de Crohn, que ela ataca a doença celíaca também, que ataca a parte intestinal. Então, a gente tem uma boa recuperação intestinal com a ozonioterapia retal. Então, assim, são pacientes que, independente do que eles façam, eles têm um ataque muito grande, por exemplo, do intestino. Então, quando a gente faz a ozonioterapia retal, a gente consegue restabelecer toda a via intestinal. Então, assim, coisa que as outras medicações não fazem. E são pacientes que ficam 3 meses, 6 meses em corticoide, entendeu? E muitas vezes ainda não consegue uma resposta efetiva. Então, assim, são pacientes que sofrem bastante. A psoríase tem um cunho emocional muito grande. A psoríase é aquele que forma umas casquinhas, né? Nos cotovelos, aqui na testa, né? Às vezes até na sobrancelha. Então, assim, a gente vê que tem um cunho emocional por trás. Geralmente esse cunho emocional ativa. E depois a pessoa, o organismo começa a atacar e muitas vezes a pessoa fala assim que não consegue mais. Eu já recebi paciente com psoríase que fala que não tem tratamento. Isso aqui eu tenho faz tempo e não tem tratamento. E isso foi paciente que foi tratar dor. Eu falei, não, tem tratamento sim. Né? E aí eu fiz o tratamento da dor junto com o da psoríase e teve uma melhora assim de 99%, né? E aí a gente tem, só que daí, como é uma doença autoimune, a gente tem que estar ali sempre contendo ela. Então, assim, hoje é um paciente que ainda está em tratamento. As doenças autoimunes, elas têm um período um pouco mais prolongado, mas a gente consegue tirar 100% dos sintomas, né? Então, assim, a gente tira os sintomas e vai amenizando aquele sistema imune. Então, assim, o que as pessoas às vezes mais me perguntam, falam, Bruna, mas se a ozonioterapia, ela ativa o sistema imune, por exemplo, se eu tô com uma gripe, com resfriado, ela ativa o sistema imune. Se é uma doença que tem muita ativação do sistema imune, não vai prejudicar? Então, ela não prejudica, pelo contrário, ela modula, ela acerta o sistema imune, ela mostra para o sistema imune que ele está errado e a gente diminui todos os sintomas. Então, faz assim, se a gente tem problema intestinal, que o intestino ali já está todo machucadinho, ele vai fazer
Ali é toda a parte do tecido, né? O tecido vai recompor, né? Tipo, todo o tecido. A psoríase também vai recompor o tecido. A artrite reumatoide vai diminuir as lesões, a parte das articulações diminui ela fica como se tivesse um edema, né, que a gente chama, como se fosse um inchaço das articulações. Então, diminuindo o sistema imune, diminui esse inchaço nas articulações, diminui, consequentemente, a dor, né? Então, assim, a gente tem uma resposta fantástica dos sintomas. Agora, depende dos casos, porque cada caso, a ozonioterapia, ela é aplicada de um jeito. Isso. Por exemplo, a pessoa que sofre de alergia, rinite, alérgica, sinusite, a ozonioterapia, nesse caso, é aplicada pelo ouvido? Isso, é a ozonioterapia auricular. A gente faz pelo ouvido, aí tem um protocolo, né, geralmente 2 vezes por semana. O paciente ficou bom 1 vez por semana até a gente conseguir deixar o paciente estável. Ah, interessante. Outra coisa interessante. Aí, esse protocolo, então, funciona assim, depende da gravidade do caso. Da gravidade do caso. Doutora? Tá muito atacado, tá em crise, aí começa lá com 2 sessões na semana e aí vai diminuindo, depois melhora, fica 3 meses sem fazer, aí volta 1 vez no mês, de 3 em 3 meses e assim vai fazendo. Isso. E daí, às vezes, o que as pessoas pensam assim, mas aí eu vou fazer, né, tipo, vira e mexe eu vou estar fazendo, mas é melhor do que tomar medicação. Do que tomar medicação. E outra coisa, a gente tem que pensar a longo prazo. Então, assim, a longo prazo, vai ter um momento que a medicação não vai mais fazer efeito. Ou vai ter um momento que você vai ter que aumentar muito a medicação. E a ozonioterapia, não. A gente vai manter o organismo sempre estável, vai manter o organismo sempre com uma qualidade de vida. Então, a gente tem, assim, uma resposta muito, muito mais efetiva que a medicação. Olha aí, gente, muito interessante, né? Porque, e aí quais são as doenças autoimunes, como que é aplicado nesse caso? Os outros tipos de aplicações. A maior parte, por ser sistêmica, é via retal, né? Tipo o lúpus eritematoso, que ele é um ataque generalizado, né? A pessoa tem erupções cutâneas, a pessoa tem inchaço nas articulações, a pessoa tem muitas dores. Então, aí é via retal, justamente para a gente conseguir atingir o organismo como um todo. Eu tive uma paciente bem recente de lúpus, que ela chegou para mim, assim, ela falou, olha, já tentei de tudo, e aí eu vi uma reportagem do Dr. Larry Ribeiro, né, que hoje é um dos maiores nutrólogos do Brasil, e ele defende muito a ozonioterapia. Então ele falou assim, ela falou, Bruna, eu vim assim, porque eu não aguento mais. Ela falou assim, tem 18 anos que eu tenho diagnóstico de lúpus e tem 18 anos que eu sinto dor. E aí ela fez a primeira aplicação e ela me mandou mensagem no dia seguinte. Ela falou assim, eu tô sem dor. Né? Ela falou assim, é incrível. E aí, só que daí as erupções cutâneas, não. As erupções cutâneas nós levamos aí mais de mês para conseguir. E aí depois ela teve aí um desequilíbrio emocional, as erupções cutâneas voltaram, mesmo durante o tratamento, mas a dor, ela ficou 100% sem dor desde a primeira aplicação. E daí só essa parte de erupção cutânea que formam assim as bolinhas, né? E coça, essa ela teve um probleminha um pouquinho maior e a gente tem um pouquinho mais de dificuldade porque ela tem cunho emocional. Então aí a gente tem que estar tratando o emocional do paciente junto, né? Então aí daria para entrar com uma laser terapia LIB, que faz uma organização dessa parte, né? A gente entra às vezes com alguma nutrição, algum nutracêuticozinho, alguma vitamina que melhore essa parte. Hoje a gente vê assim que muita causa de depressão, ela vem da parte da falta de vitaminas também, né? O desequilíbrio do organismo. Por isso que às vezes o organismo está fadigado, está cansado, e às vezes é um desequilíbrio da parte de vitaminas, minerais. Então, às vezes, a gente fazendo essa recomposição de vitaminas, minerais e alguns hormônios aí principais, né? A gente consegue fazer com que o paciente melhore muito essa fadiga, essa disposição, e com isso o cunho emocional ele melhora junto, sabe? Muito legal, gente, muito interessante. Bom, já são 7h57. Coloca o WhatsApp na tela aí de novo, para você que está em casa, se tem alguma dúvida,
Kézia, eu quero saber como é que funciona certinho, quero fazer, né, as terapias integrativas com a doutora Bruna Della Vecchia. Meu diretor, coloca aí rapidinho na tarja, tem o telefone dela. Isso, tá aí, ó. Doutora Bruna Della Vecchia, gente, esse é o contato dela, tá? É o 984 18 97 55. Se você tem alguma dúvida, quer fazer, quer experimentar, quer conhecer melhor mesmo fazendo, né? Então entre em contato, converse com a doutora Bruna que ela vai montar o seu protocolo. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, fico sempre feliz de estar aqui. Que bom, gente.